Olá, alunos e alunas, estudantes de Química. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma inesquecível aula com seu professor Heber Barbosa. Estamos nesse momento dando continuidade ao tema termoquímica, onde veremos os aspectos estequiométricos da termoquímica. E para isso, iremos abrir nosso estudo com o tema combustão. Sabemos que combustão é um fenômeno exotérmico que pode acontecer de forma completa ou de forma incompleta. Na verdade, nesse vídeo, vamos trabalhar a combustão completa, especificamente dos compostos orgânicos. Com relação aos compostos orgânicos, você sabe que são os compostos do carbono. Esse CXHYOZ que você observa aqui, na verdade está se referindo a um composto orgânico. Lembrando, não é obrigado o composto orgânico ter oxigênio. Nós podemos ter um composto orgânico da classe dos hidrocarbonetos e podemos então ter um composto orgânico somente com carbono e hidrogênio, como é o caso dos derivados do petróleo, os hidrocarbonetos. O que é importante nesse momento é que você não esqueça que na combustão nós teremos um combustível reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água, e é fundamental não esquecer. A combustão é um fenômeno exotérmico e isso pode ser percebido através do ΔH com sinal negativo. Esse sinal negativo no ΔH está nos indicando que a combustão libera calor. O ΔH da reação de combustão completa, isso é importante que você não esqueça, é denominado calor de combustão. Ou seja, se eu tenho a reação de combustão, por exemplo, do etanol, e te forneço o ΔH da combustão do etanol, aquele ΔH será chamado calor de combustão do etanol, por exemplo. O calor de combustão, ele indica o calor liberado na combustão de um mol de determinado combustível. Por exemplo, você sabe que o principal componente da gasolina é o octano. Então, se eu te forneço o ΔH da combustão do octano, logo de início, será chamado calor de combustão do octano. E aquele calor de combustão do octano está te fornecendo qual é o calor liberado na combustão de um mol de octano. Sempre na combustão de um mol daquele combustível. Dando continuidade à nossa análise, então, o composto orgânico reagindo com oxigênio, produzindo gás carbônico e água e liberando calor. Aluno, quando você quer especificar que a reação libera calor, o calor liberado deve ser representado nos produtos da equação química, porque calor liberado é calor produzido e tudo aquilo que é produzido é escrito no lado direito da equação química. Agora você poderia me fazer uma pergunta aqui, mas professor, o ΔH aqui tem sinal negativo. Não estou entendendo, professor, por que tem um sinal de mais. Aluno, escuta. Em primeiro lugar, calor é um número que não tem sinal. O calor é X quilocalorias. Mas esse menos, professor, esse menos apenas quer dizer para você que o calor foi liberado, apenas isso. Mas o calor liberado é X quilocalorias. Então, na equação química da combustão, você escreve o calor liberado no produto e o calor liberado é X quilocalorias, ou seja, a reação produz gás carbônico, a reação produz água e a reação produz X quilocalorias. Vamos então ao nosso primeiro exemplo para análise. E aqui eu vos trago o calor de combustão da glicose, que é um valor em torno de menos 2.800 kJ. Lembrando, esse menos 2.800 kJ está indicando que o calor liberado na combustão de um mol de glicose é de 2.800 kJ. Então temos aqui
a combustão, não é? C6H12O6, que é a glicose, mais O2, formando CO2 mais água. Todavia, precisamos balancear essa equação. E por que eu coloquei esse 6 aqui na frente do CO2? Por que esse 6? Eu vou dar um zoom aqui na tela rapidinho. Observe bem, por que esse 6? Na verdade, nós temos 6 carbonos nos reagentes. E lá nos produtos, nós temos somente um carbono apenas aqui nos produtos. Então, temos que colocar 6 como coeficiente do CO2, porque 6 vezes um carbono, teremos 6 carbonos. Agora iremos observar os átomos de hidrogênio. Observe, temos aqui 12 átomos de hidrogênio. Então, nós temos 6 vezes 2, agora temos 6 vezes 2, 12 átomos de hidrogênio. Então, esse 6 foi adicionado, esse coeficiente 6 foi adicionado à água, porque 6 vezes 2, 12. Aí temos nos produtos 12 átomos de hidrogênio, concordando com 12 átomos de hidrogênio que temos nos reagentes. Vamos agora observar a quantidade de átomos de oxigênio. Ora, observe aqui nos produtos. 6 CO2, 6 vezes 2, 12 átomos de oxigênio relacionados ao gás carbônico. 6 vezes 1, 6, mais 6 átomos de oxigênio associados à água. Temos então um total de 18 átomos de oxigênio aqui nos produtos dessa combustão. Mas lá nos reagentes, nós temos por enquanto 6 átomos de hidrogênio na glicose 6. Estão faltando mais 12 átomos de oxigênio nos reagentes para completar 12. Então observem. Vamos nesse momento adicionar 6 ao O2. Mas por que adicionar 6? Observe. Porque nós temos aqui, vamos lá, 6 átomos de hidrogênio na glicose, 6. Com relação ao gás oxigênio, 6 vezes 2 vai dar 12. E 12 átomos de oxigênio mais 6 átomos de oxigênio, teremos 18 átomos de oxigênio nos reagentes, que vai concordar com os 18 átomos de oxigênio que temos nos produtos. Então, o que fizemos aqui nesse momento foi apenas o balanceamento da equação de combustão da glicose. Agora, observe, essa combustão tem ΔH menos 2.800 kJ. Então, poderemos reescrever essa combustão da seguinte maneira: C6H12O6 mais 6O2, formando 6CO2 mais 6H2O mais 2.800 kJ. Aluno, o ΔH negativo indica que esse calor é liberado. E o calor liberado, quando escrito dentro da equação química, que agora é uma equação termoquímica, esse calor deve ser escrito nos produtos. Então observe algo importante. Para cada 1 mol de glicose que sofrer combustão, para cada 1 mol de glicose, são liberados 2.800 kJ. Então eu perguntaria para você, e se nós tivéssemos por acaso a combustão de 2 mols de glicose, qual seria o calor liberado? Ora, seria 5.600 kJ. E se eu te perguntasse qual o calor produzido na queima de apenas meio mol de glicose? Ora, se para 1 mol de glicose o calor é 2.800 kJ, para meio mol de glicose o calor produzido seria de apenas 1.400 kJ. Isso aqui já é um início do cálculo estequiométrico. Então vamos avançar para a primeira questão resolvida. E eu trago para você aqui uma questão que foi extraída de provas anteriores do Enem. Isso mesmo, no Enem cai bastante, muito, termoquímica e estequiometria. Então eu te convido, aluno, a realizarmos juntos a leitura dessa questão que foi do Enem 2018, primeira aplicação. Vamos à leitura? Por meio de reações químicas que envolvem carboidratos, lipídios e proteínas, nossas células obtêm energia e produzem gás carbônico e água, isso é a combustão. A oxidação da glicose, a combustão é uma oxidação,
A oxidação da glicose no organismo humano libera energia, conforme ilustra a equação química, sabendo que aproximadamente 40% dessa energia produzida na queima da glicose, só 40% dessa energia é disponibilizada para atividade muscular. Estudante, é fundamental que você saiba que nos cálculos químicos no Enem é muito comum cair uma porcentagem, o que vai ser muito simples. Quando nós calcularmos um certo calor produzido, entenda, apenas 40% daquele calor, segundo fala o texto, será a nossa resposta, se é que ele vai pedir o calor disponibilizado para atividade muscular. Mas vamos prosseguir. Então aqui ele fornece a equação já balanceada da combustão da glicose, o ΔH de menos 2.800 kJ e a fonte de onde esse texto foi retirado. Então temos ainda, considere as massas molares em gramas por mol, H tem massa 1, carbono tem massa 12, o O tem massa 16, e você sabe que essas massas são dadas para que possamos calcular a massa molar da substância em questão. No caso, a substância em questão aqui é a glicose. Então, essa massa molar do hidrogênio, do carbono, do oxigênio, você vai utilizar para calcular a massa molar da substância. Então temos aqui a pergunta: na oxidação de 1 grama de glicose, a energia obtida para atividade muscular em kJ é de aproximadamente quanto? Vamos iniciar então a nossa resolução. E vamos iniciar com o cálculo da massa molar da glicose, que é um cálculo simples. Então observe, glicose C6H12O6, temos carbono massa 12, hidrogênio massa 1, oxigênio massa 16. Façamos o cálculo, aqui nós temos C6, eu vou dar um zoom para você nesse momento, vamos focar aqui bastante essa parte da tela. Então temos aqui 6 carbonos, então fica 12 vezes 6, 12 hidrogênios, então massa 1 vezes 12, 6 oxigênios, massa 16 vezes 6, não é 12 vezes 6, 72, massa do H1 vezes 12, 12, massa do oxigênio 16 vezes 6, 96, onde teremos aqui um somatório de 180 gramas por mol. Aluno, entenda bem esse valor que você tem aqui na tela. Cada 1 mol de glicose tem 180 gramas, pronto. Se por acaso eu estiver trabalhando com 2 mols de glicose, 360 gramas. 3 mols de glicose, 540 gramas. Meio mol de glicose, 90 gramas. Então, o texto nos dá condições de calcular a massa molar, que é a massa de 1 mol da substância. Para a maior quantidade de mols você multiplica, para a menor quantidade de mols você divide. Massa molar é uma unidade, uma grandeza fácil de ser utilizada nas provas de química. Vamos retirar aqui esse zoom e vamos avançar a nossa resolução. Então estamos aqui de volta à equação de combustão da glicose, equação balanceada, aqui está o calor produzido. E vamos agora organizar a pergunta montando uma regra de 3. Ora, a pergunta é a seguinte: para 1 grama de glicose, qual o calor liberado? Essa é a pergunta da questão. Então você começa a resolução de maneira simples. Você organiza a pergunta como uma regra de 3. Agora escute, organize a pergunta embaixo da equação. Se o texto te deu para 1 grama de glicose, você bota 1 grama embaixo de glicose. Qual a energia produzida? Bota o X embaixo de energia. Você organiza a pergunta como regra de 3, exatamente embaixo da equação. Professor, e como é que nós vamos agora concluir essa resolução? É simples. Você agora vai observar o que é que a equação está te dizendo. E essa equação está te dizendo, observe bem, essa equação está te dizendo que para 1 mol de glicose, ou 1 mol de glicose, o calor liberado é 2.800 kJ. Acontece que 1 mol de glicose são 180 gramas. Ou seja, a própria equação está te afirmando. Você tem que saber observar o que a equação está dizendo. E essa equação está dizendo que 1 mol de glicose, ou seja, 180 gramas de glicose produzem 2.800 kJ.
Agora basta realizar uma simples regra de 3. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Vejamos então. Nós teremos 180 vezes x igual a 1 vezes 2.800, uma regra de 3 simples e direta. Vamos operar a regra de 3, passando 180 que está multiplicando x para o outro membro dividindo. Teremos então 1 vezes 2.800 dividido por 180, você realiza a divisão e vai encontrar 15,55 kJ. Mas eu pergunto a você, será que essa já é a resposta à questão? Ora, na verdade, essa não é a resposta à nossa questão. Observe aqui que eu aproximei, eu arredondei aqui o valor, isso é permitido, sim, nas questões. Isso não é resposta. Mas por que isso aqui não é resposta ainda? Por que não é a resposta? Porque observe que o texto pede a energia liberada, disponibilizada para atividade muscular. E você sabe que essa é a energia liberada. Mas essa energia liberada total. E o texto diz que apenas 40% da energia produzida na oxidação da glicose, só 40% fica disponibilizada para atividade muscular. E ele quer somente os 40% da energia produzida que vai para atividade muscular. Então faremos aqui uma simples regra de 3, onde 15,6 kJ é toda a energia produzida, é 100%. Mas nós queremos X, a energia apenas disponibilizada para atividade muscular, que é de 40%. Então, mais uma regra de 3 simples e direta. Teremos 100 vezes X igual a 15,6 vezes 40. Vamos passar o 100 para o segundo membro dividindo. 40 vezes 15,6 por 100. Operando matematicamente, teremos então 6,2 kJ, a energia disponibilizada para atividade muscular. Então, estudante, temos aqui a pergunta e interessante que aquele 15,6 que nós temos encontrado tinha uma opção com aquele 15,6. O autor da questão estava prevendo que o aluno poderia parar pela metade a resolução. Que interessante, mas nossa resposta aqui é letra A, 6,2. Então, termoquímica e estequiometria é um tema abundante no Enem. Mas eu te convido à resolução de uma segunda questão. Nossa segunda questão resolvida, ela foi extraída de provas anteriores do SSA2 da UPE. Para quem não conhece, ao longo do Brasil, a UPE é a Universidade de Pernambuco, universidade pública e de qualidade, universidade estadual. O SSE é o sistema seriado de avaliação, onde o aluno faz vestibular no final do primeiro ano, final do segundo ano, SSA2, final do terceiro ano, SSA3. E aqui temos uma questão de termoquímica e estequiometria do SSA2. Vamos ao texto. Para realizar atividades, utilizamos energia proveniente dos alimentos que consumimos, sendo uma das principais fontes da glicose. Interessante que essa temática do SSA2 foi a mesma temática do Enem. Perceba então que o SSA aqui em Pernambuco, ele tem um perfil muito próximo do Enem, lógico que muitas vezes com questões mais profundas, né? Então, sendo uma das principais fontes de energia, a glicose, que a partir da quebra no organismo libera energia. Considere que toda a energia liberada pela glicose, né, utilizada para fazer o corpo humano funcionar, ok? No caso ele fala que assim, a energia vai para diversas funções do organismo, né? Siga a equação termoquímica não balanceada. Então a equação não está balanceada, o aluno terá que balancear essa equação. Aqui nós temos o ΔH, menos 6,6 vezes 10 a terceira quilocalorias por mol de glicose que sofre quebra, que sofre combustão. Levando em consideração que para nadar, uma pessoa comum consome 660 quilocalorias por hora. Observe a questão do tempo aqui, ou seja, isso aqui já tem um pouco de cinética química envolvida, né? O calor é consumido por hora. Qual o consumo de glicose em gramas? O consumo em gramas que essa pessoa deve fazer para nadar durante 2
2 horas. Vamos iniciar com o cálculo da massa molar da glicose, já que ele fala aqui em gramas de glicose. Precisamos saber a massa molar da glicose. E mais uma vez temos aqui esse cálculo que já foi feito na questão anterior. Então observe aqui, aluno, 12 vezes 6, 72, H12, só que H tem massa 1 vezes 12, 12, O, 16 vezes 6, porque na fórmula temos O6, 96, massa molar da glicose, 180 gramas para cada 1 mol de glicose envolvida no processo. E observe ainda que o consumo é de 660 quilocalorias para cada 1 hora de atividade. Se estamos nadando durante 2 horas, qual é a energia necessária? 1.320 quilocalorias. Então observe, o texto pergunta qual é a massa em gramas de glicose necessária, a massa de glicose, para produzir 1.320 quilocalorias. Então temos aqui a equação de combustão da glicose. Estamos então balanceando a combustão e vamos estabelecer relação entre glicose consumida e calor produzido. Ora, o calor produzido é de 6.600 quilocalorias. Por que, professor? Observe, 6,6 vezes 10 a terceira vezes 1.000. Então temos o calor liberado, 6.600 quilocalorias. E vamos agora estabelecer uma regra de 3 simples e direta. Vamos lá. Qual a massa em gramas? Qual a massa em gramas necessária para produzir 1.320 quilocalorias? Dessa vez, ele fornece o calor e pede a massa consumida. Ora, a equação nos diz, aluno, a equação nos diz que para 1 mol de glicose consumida, o calor produzido é 6.600 quilocalorias. Vamos transcrever isso na segunda linha da regra 3. Vamos lá, 1 mol de glicose, você sabe que são 180 gramas. E para 180 gramas, a equação nos diz que 6.600 quilocalorias são produzidos. Então, finalmente, vamos efetuar a regra de 3. 6.600 vezes x igual a 180 vezes 1.320. Regra de 3 simples e direta. Vamos passar 6.600 para o segundo membro dividindo. Vamos realizar essa operação, encontrando então 36 gramas de glicose, a massa necessária para 2 horas nadando, 36 gramas de glicose. E temos aqui a pergunta, qual o consumo de glicose em gramas? 36 gramas foi então a nossa resposta. Foi a segunda questão resolvida nessa aula sobre termoquímica e estequiometria. Sendo assim, aluno, agora é o momento de você aplicar o conhecimento. E você vai aplicar o conhecimento usando os links que você encontra na descrição desse vídeo. Você tem vários links que dão acesso a slides, acesso a fichas de aula em PDF e acesso também a Google Formulários para que você possa aplicar o conhecimento construído nessa aula. E aqui estamos encerrando mais uma aula de Química. Lembrando que essa foi a primeira aula de uma vasta playlist sobre estequiometria e termoquímica. Aguardo todos vocês, estudantes, na sequência de nossa playlist. Até lá, estudantes apaixonados por Química.